Então o que eu preciso fazer? Depender de Deus. Eu coloco em oração os meus projetos, os meus planos, posso determinar prazo, posso estudar, posso criar uma matemática, porque Jesus mesmo disse, aquele que quer fazer uma torre, ou quer construir uma casa, ou quer construir algo, ele deve sentar e projetar para fazer isto. E aí você pode abençoar, consagrar o Senhor e pedir direcionamento. Pode usar, né, os conselhos das pessoas, mas você não deve excessivamente viver ansioso, porque se não acontecer, vai acontecer isso, porque se não acontecer, eu estou perdido. Não. Você vai estar tirando a centralidade de Deus. O que Deus pode fazer por você para fazer realizar, você vai estar diminuindo quem Deus é, e automaticamente quando isso acontece, porque sem fé, Hebreus 11:6, é impossível agradar a Deus, e a fé é o pontapé inicial para que eu agrade a Deus. Mas quando termina esse versículo, e Deus é galardoador daqueles que o buscam. Então eu tenho fé, e a fé vai me levar a buscar a Deus. E quando eu busco a Deus, Deus não é mais eu que continuo nessa caminhada com Deus. Eu busco a Deus, Ele vem ao meu encontro. Ele é galardoador. E o que é galardão? Presentes. Ou seja, o que você precisa? Ele vai trazer para você. Por quê? Porque você, em fé, foi até Ele, agradou, e porque você, através da palavra, não apartou, conhece os princípios, conhece os mandamentos, porque eu não posso pedir algo para Deus de que não está pautado na palavra. Pedi e dar-se-vos-á, buscar e encontrarei. Mas quando estamos alinhados aos propósitos divinos. Por exemplo, eu não posso pedir um carro, embora um carro é uma condução, ela abençoa para que eu chegue rápido nos lugares, mas eu não posso pedir um carro, por exemplo, para poder esfregar na cara da minha vizinha que eu tenho um melhor carro, que eu tenho um carro mais veloz, que eu tenho um carro mais bonito, que eu tenho um carro mais caro, que eu tenho um carro mais top do mercado. Não. Se eu vou pedir para Deus, eu vou pedir, pode ser um carro mais top do mercado, não tem problema, depende da sua condição. Pode ser um carro mais veloz? Também pode ser. Pode ser, mas não com essa intenção, para que eu seja soberbo, que eu seja arrogante, que eu seja prepotente e que eu queira diminuir as pessoas. Mas em propósito, eu quero um carro mais veloz porque eu tenho... a minha vida é mais corrida, a minha vida tem, né? Imagina aí um cara que tem empresas, um empresário que tem empresas no Brasil, fora do Brasil, e precisa estar de um lado a outro. Ele não vai pedir um Fusquinha, por quê? Porque ele não vai conseguir cumprir os seus compromissos. Então é provável que ele compre um jato. Por quê? Ele tem posses e porque ele tem compromissos mais distantes. Mas tudo é a questão do propósito, tudo é a questão do porquê, do pra quê. Porque a Deus ninguém engana. Eu costumo dizer que existe o seguinte, duas pessoas conhecem quando eu estou mentindo, tá? Acredite nisso. Duas pessoas conhecem quando eu estou mentindo. Eu, né, quando eu estou mentindo, quando eu estou não estou falando a verdade, não usando a verdade, e Deus. Ninguém consegue enganar Deus. E ninguém consegue enganar a si próprio, mesmo que tente. Né? Muitas das vezes eu vivo na mentira, mas eu sei que eu estou contando a mentira. Então, duas pessoas que você não consegue mentir jamais para elas, é para você mesmo e para Deus. Né? E falar que você acredita em Deus e não vai a Ele em fé, porque Hebreus 11:1, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. Espera em quem? Em Deus. Por quê? Porque a palavra diz para esperar. Existe uma promessa. Aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem que chegou ao coração humano, mas que Deus já preparou desde a fundação do século para todos aqueles que o amam. Então, são promessas. São promessas de salvação, são promessas de vida restaurada, são promessas de paz, são promessas de domínio próprio, são promessas de eternidade. E convenhamos que as dificuldades, as circunstâncias, os dia a dia, lidar com teu chefe, lidar com teu cônjuge, difícil às vezes de lidar com a porta fechada do emprego, lidar com dores, lidar com enfermidade, mas ainda não é o inimigo maior a ser vencido. Mas acredito que você vai concordar comigo. A morte é o nosso inimigo maior a ser vencido.
E aqueles que estão em Cristo, nova criatura é, e passou dessa vida para a eternidade. É o que diz a palavra. Então, quando você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, faz a confissão de fé, confissão pública, pelo ato do batismo, já é inserido na família de Deus, como herdeiros e co-herdeiro desse Deus, você já passou da vida para a morte. E então o dia de amanhã, por que eu vou andar ansioso pelo dia de amanhã? Porque se amanhã eu conseguir, bem. Se eu não conseguir, amém. Por isso em Tiago diz, não diga amanhã eu vou a tal lugar, amanhã eu vou fazer tal coisa. Diga assim, se Deus me permitir, amanhã eu irei, comprarei, venderei, negociarei, né? Se Deus permitir. Então, se for da permissão de Deus, se for da vontade de Deus, eu farei. Então, a gente precisa mudar ou deixar Deus mudar o nosso vocabulário, né? As palavras, colocar tempero e sabedoria, discernimento. Isso é muito bom. A gente deve pedir isso em oração. Eu, pelo menos, tenho feito isso. E é claro que eu preciso aprender bastante e quero até compartilhar contigo. Então, eu desejo ser seu professor de Bíblia, professor do Manual do Ser Humano, como eu costumo dizer. Porque a Bíblia responde Bíblia e a Bíblia tem resposta para todas as áreas da nossa vida e ela direciona ao caminho, ao olhar para as coisas celestiais, olhar para o nosso Deus, né? Que quer só o melhor para nós. Então, é suficiente o mal que cada dia traz a si mesmo. Então, o dia de amanhã já é suficiente. Então, vamos deixar para viver ele amanhã? Vamos entregar hoje o nosso dia? Pai amado, Senhor Jesus, em teu nome, pelo teu Espírito, nosso amigo Espírito Santo, quero entregar meu corpo físico, a minha alma e o meu espírito. Né? E eu entrego, porque quando você está dormindo, você não está vendo o que está acontecendo, porque eu não vejo. Quando você está dormindo, 1000 situações podem acontecer, e você pode não acordar amanhã. Agora, se você entregou ao Senhor, né? Tessalonicenses 5,18, diz que em tudo dai graça. Então você agradeceu pelo dia, agradeceu por vencer mais um dia, entregou ao Senhor e amanhã a Deus pertence. Viver do passado é depressão, né? Seja situações boas ou ruins ou medianas, deve ser as lembranças, deve se lembrar, deve gostar, mas eu ficar lá me lamentando pelo passado é depressão, é doença, precisa ser tratado. Então, se eu entrar nesse lugar, eu vou ficar doente. E doença não é bom para ninguém. Não é o projeto de Deus nem para minha vida nem para a sua. Se eu viver de excessos de futuro, é ansiedade. E ansiedade também é doença tratada com medicamentos fortes e na questão psiquiatra. Então, você perde o controle. Então, a doença, você deixa de viver o presente. Né? O aqui e agora é o que vale ser vivido. Porque a única coisa que temos é o tempo. O tempo é preciosíssimo. Então deva gastar ele com as melhores coisas. Não fica em sites de fofoca, vendo, sei lá, violências, filmes violentos, filmes de sangue. O artista agora está todo morto, todo retalhado. Daqui a pouco no outro filme ele está vivo. Quer dizer, é tudo mentira, é tudo enganação. Então você perdeu o seu tempo, ou com jogatinas. Então, quebrando o princípio, viver no âmbito de violência, de palavrões, você vai estar, Salmo 1 diz, felizes e abençoados são todos aqueles que meditam na palavra do Senhor e não se assentam nas rodas dos escarnecedores. Ou seja, na roda daquelas pessoas que não têm propósito, na roda daquelas pessoas que vivem com piadinha, que vivem com mentira, que vivem dando tapinha nas costas, mas por trás é punhalada. Né? Que você selecione melhor o seu convívio, os seus amigos, os seus colegas, e que você, né? O próprio Jesus, ele tinha uma linha de amizade. Tinha os amigos mais íntimos, tinha os amigos medianos, tinha as pessoas que, né, num dado momento, vocês só estão me perseguindo, vocês só estão junto comigo por conta dos milagres dos pães, dos peixes, por conta das curas, mas vocês não querem nada com compromisso com o reino. Né? Jesus, ele repreendeu a grande maioria. E chegou um dado momento que só ficou os 12. Todo mundo começou a sair fora. Por quê? Porque começou a cobrar responsabilidade. Então você não vai à igreja
só para receber a bênção, mas o abençoador. Você não vá às orações, às súplicas, aos jejum, né, com interesse, porque o caráter de Deus, a essência de Deus, né? Oséias 6,3 diz o seguinte: devemos nos esforçarmos cada vez mais para buscarmos ao Senhor. Tão certo que Ele abrirá os caminhos, né, a esse encontro. E quando então eu vou, Ele abriu os caminhos, clareou os caminhos para que eu o encontre, e aí Ele vem até mim, vem até você, como chuvas seródias e temporãs. Significa que Ele traz, ou seja, eu vou até é sempre uma interação, não existe um botão de automático, né? A vida secular, uma pessoa aí de academia, hoje se fala muito em academia, corpo sarado, né? Pessoas que querem emagrecer, enfim. Eu preciso ter uma rotina de academia, de treino, de alimentação correta, de vitaminas certas, de treinos, né? Mudanças de treinos, de tempos. Existe uma construção para que eu tenha um shape sarado no meu corpo físico, porque é o que eu estou buscando. Na vida profissional também não é diferente, são vários níveis de escolas, de cursinhos, faculdade, é uma construção. Uma vida financeira, investimento, aplicações, economias. Então, para todas as áreas, porque na área espiritual existe um botão automático, o Espírito Santo entrou e pronto, ele já resolveu tudo. É mentira, não é isso que a palavra prega. Aliás, o próprio Jesus, ele não precisava ser batizado, porque ele não tinha que arrepender de pecado, porque ele não pecou, mas ele foi batizado. Ou seja, processos, exemplos. Ele não precisava jejuar, mas ele jejuou. Exemplos, né? Processos, treinamentos, né? Pedagógico. Não precisava passar por deserto, mas passou. Às vezes Deus coloca nós no deserto para nós termos a comunhão com Ele, para nos rendermos aos seus pés, nos submeter à tua vontade. E Jesus fez isso. Por quê? Porque é necessário. Então são processos que não tem como. Então você tem que, eu aconselho, dentro dessa palavra hoje, para mim, para você, criar rotinas. As rotinas estabelecidas, elas viram hábitos, e hábitos ditam destinos proféticos. Tá? Eu costumo dizer, ontem Deus me deu uma palavra de, qual que é a palavra? Que assenta a cadeira de Moisés. E os fariseus, eles sentavam na cadeira de Moisés para ensinar. Os fariseus, escribas, eles tinham, porque eles eram líderes religiosos, e eles sentavam também, no povo de Israel, também sentavam para ensinar. Porém, eles ensinavam, mas não praticavam. Então, que nós não venhamos viver de aparência. Porque o próprio Jesus diz, examinais a Sagrada Escritura, porque cuidai ter nela a vida eterna. Então, eu examino, eu cuido, e eu vou ter, através da Escritura, a vida eterna. Oferecido pela graça. Porque Cristo veio, morreu e ofereceu a graça. Né? Eu examinando, eu praticando, eu visitando órfã, viúva, eu ajudando as pessoas, eu não vou pagar pela minha salvação. É apenas o meu ato de fé e o Cristo que habita em mim que vai provocar todas essas obras. Mas não é um pagamento, é apenas uma retribuição pelo que eu tenho. Ou seja, eu sou uma nova criatura, Cristo habita em mim, e essas características carregam o cristão. Agora, ninguém vai conseguir pagar o que Cristo fez. Porque ele pagou. Mas não é porque ele pagou que nós não temos. Ou seja, o verdadeiro convertido, ele regaça as mangas e vai trabalhar para o Senhor. Né? Que é a prática do ID, por todas as gerações, por todo o mundo, pregando o Evangelho. Eu faço a minha parte, você faz a sua, ensinando, pregando, ensinando, fazendo discípulos. Então eu vou, ensino, e aquela pessoa que aprende, ela vai depois que aprendeu, que aceitou Jesus e o Espírito Santo vai morar nela, aí ela vai também ensinar, vai também fazer os seus discípulos. E assim vamos de glória em glória, até um encontro com o nosso Senhor. Essa perseverança. Então, fica a dica. Não preocupe demais com o dia de amanhã. Tenha projeto, tenha sonhos, tenha planos e faça isso porque é bom.
mas coloca nas mãos do Senhor e descansa. Faça a tua parte na interação com Deus, porque é certeza que a parte de Deus ele vai fazer. Ele vai prosperar, ele vai abrir as portas, ele vai criar os caminhos, ele vai vir com chuva seródia e temporãs para que você alcance aquilo que está estabelecido para você alcançar. Lembrando que cada um tem uma missão nessa terra. A minha é uma, a sua é outra. É sempre necessário que eu vá à palavra para que o Senhor, pelo seu Espírito, revele a minha missão de vida, para que eu cumpra com um propósito do qual está estabelecido para que eu cumpra. Então, crie rotinas espirituais, e essas rotinas vão virar hábitos bons, e esses hábitos vai te levar a destinos proféticos, e você vai alcançar a plenitude da tua vida. Esse é o propósito do Evangelho, esse é o propósito da palavra, esse é o propósito de Yahvé, Yeshua e Jeová, para minha e para a tua vida. Fique com essa palavra, medite nela, no nome de Jesus.